tocar com você, torcedor do Ceará, sobre a chegada do Mancini ao comando do banco de reservas do vovô para a sequência da temporada de 2023 na Série B do futebol brasileiro, né? O Mancini foi o melhor técnico possível para chegar neste momento para ser técnico do Ceará? O que você pensa disso, de verdade? Tem para mim que muita gente está aí até aliviada, né, em relação a essa troca de comando, né? Porque muita gente não via que a equipe poderia evoluir com o Guto Ferreira. Mas eu sei também que tem muita gente, né, insatisfeita com a chegada do Mancini. Eu quero que você deixe aí no comentário o que você pensa a respeito disso. Eu quero comentar com vocês aqui. Eu quero dar o meu depoimento sobre o que eu penso sobre isso, né, gente? E também quero falar sobre o tamanho dessa contratação para o Ceará neste momento. Antes disso, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da PagBet, que é uma casa de aposta aí que chegou no mercado nacional há pouco tempo, né, para democratizar o acesso às apostas, porque a partir de R$1 você já pode, por exemplo, depositar e jogar pela PagBet, né? Além disso, as cotas são sempre muito altas na PagBet. Além disso, o atendimento é humanizado durante 24 horas por dia. Então, de madrugada, se você precisar entrar em contato com a PagBet, vai ter um ser humano e não uma máquina para te atender. Mesmo 4 da manhã, mesmo 3 da manhã, eu já fiz o teste, isso de fato é real, é verdadeiro, tá? Além disso, como eu falei, você pode fazer, é tudo sem burocracia, o cadastro é rápido, tranquilo, né? Você pode depositar via Pix, pode sacar via Pix. A minha dica é que você deposite ali um valor pequeno para você sentir ali a atmosfera, ver se você curte de fato a casa de apostas. Se você não curtir, você pode pedir o seu dinheiro de volta imediatamente, porque ele cai na sua conta também, rapidamente, via Pix, né? Mesmo se você não fizer nenhuma aposta. Parece que é uma coisa bem básica, mas não é assim que funciona com todas as casas de apostas, não, tá? Na PagBet tudo é tranquilo e você, de fato, é visto como um consumidor e não apenas como um mero apostador qualquer. Então, se você não conhece a PagBet, use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar na PagBet. Eu tenho certeza que você vai curtir. E claramente, deixando claro, né? Deixando claro que esta é uma dica para você que, de fato, curte uma aposta esportiva. Beleza, gente? Ok, falamos então sobre a chegada do Mancini aí para o comando do banco de reservas do vovô. Bem, o tamanho dessa contratação, na verdade, ela me preocupa um pouco, por quê? Porque o tamanho, o Mancini pode evidentemente ser um técnico importante para a equipe do Ceará, pode conseguir fazer com que a equipe volte para a Série A do futebol brasileiro, ele pode fazer um excelente trabalho, pode contrariar inclusive a expectativa de alguns pessimistas em relação ao que pode acontecer. Enfim, tudo isso são cenários aí possíveis que a gente pode e deve considerar. Contudo, o tamanho dessa contratação diz muito sobre o tamanho reduzido, né, da visão, né, que tem hoje os dirigentes do Ceará, né? Então, falta muita ousadia, falta de fato, né, primeiro falta de qualidade na gestão, né? Falta qualidade na gestão, falta observação, falta ousadia, né? Decisões maiúsculas, né, precisam ser tomadas aí no clube, né? E uma decisão de buscar Mancini é uma decisão pequena, que não tem nada a ver com o tamanho do clube e, mais especificamente, com o tamanho da necessidade de mudança que o clube tem no momento. O clube precisa, de fato, de grandes mudanças e elas poderiam acontecer, por exemplo, com a busca de uma grande comissão técnica, até talvez encarecer um pouquinho essa comissão técnica, buscar uma comissão técnica portuguesa ali, não somente daquelas que tem um bom técnico, mas daquelas que tem um bom técnico e alguns auxiliares, né? Poderia não ser tão caro assim, não são todas as comissões técnicas portuguesas que são caras, longe disso. Também poderia acontecer isso aqui no futebol da América Latina, poderia buscar também uma boa comissão técnica aí, para começar a instituir um trabalho interessante aí para esta temporada. Além disso, não somente para essa temporada, mas considerar o que é essa temporada, fazer uma avaliação da temporada, entender claramente o que quer com essa temporada, né? Determinar se de fato o objetivo agora é de fato o acesso, ou uma vez que ele está muito complicado, já considerar inclusive a chegada dessa comissão técnica aí para administrar o que está acontecendo agora, mas também em 2024. Tudo isso deveria ser pensado aí, e acho que pensar essa situação com a comissão técnica tendo o Mancini como seu principal pensador, ou uma comissão técnica mais elevada, né, tanto portuguesa como, por exemplo, como da América Latina, acho que seria uma coisa uma coisa complicada. Acho que deveria ser uma comissão técnica melhor e ela poderia ser aí um primeiro sinal de que essa gestão tem condição sim de tomar grandes decisões para que o Ceará consiga voltar a ser uma equipe mais respeitada no cenário do futebol nacional, né? Então, acho que deixou muito a desejar nesse sentido, porque o Mancini, no fim das contas, é o mais do mesmo, né? Não tem outra palavra para isso. Ele é o mais do mesmo, infelizmente, é um técnico como outros que chegaram já ao comando do banco de reservas do vovô em outros momentos aí. Não muda muita coisa, não. Claramente que muito do que está acontecendo foi em virtude de uma grande decisão equivocada, que foi a demissão
do Gustavo Mourinho lá no passado. Essa foi certamente uma das grandes decisões erradas da temporada, né? Fruto ali do amadorismo do PC Guzmão e de outros membros da gestão aí do Ceará, né? Naquele momento, muita gente sustentava que a equipe não estava apresentando ali um ótimo futebol. E o que as pessoas se esquecem é que os problemas na interna de um clube respingam claramente dentro de campo e afetam a qualidade do trabalho da comissão técnica, né? Então, se a coisa não era tão boa assim naquele momento, é porque talvez não fosse tão possível assim ser melhor do que estava acontecendo. Contudo, a equipe estava vencendo, a equipe chegara a uma final de Copa do Nordeste, inclusive eliminando o seu arquirrival tão badalado e da primeira divisão, né? Isso não foi levado em consideração, e aí o Amador do Barroca chegou para comandar aquele restante de final da Copa do Nordeste, né? Foi um erro absurdo de lá para cá, outros técnicos passaram, tentaram o Guto aí, porque foi um cara que deu certo em algum momento aí do passado, não funcionou, e agora o Mancini chega para ser o quarto técnico aí do Vovô para a temporada. A gente tem 25 rodadas da Série B, é um absurdo em 25 rodadas, 4 técnicos no comando de uma equipe. E o pior, nós não sabemos se a coisa vai ficar apenas os 4 técnicos ou se o Mancini vai ser demitido caso, por exemplo, ele não consiga apresentar resultado positivo nas 3, 4 próximas partidas da equipe. Aí vão ser o quê? 5 técnicos? 6 técnicos? Onde vai parar isso daí? Onde vai parar essa vergonha dessa gestão aí do Ceará, né? Bom, o Mancini, gente, ele é um técnico bastante questionável em vários aspectos. Muitos podem entender que ele chega para ser salvador, mas ele é bem menos salvador do que quaisquer outras coisas. Muito pelo contrário. O Mancini ele tem participação em rebaixamentos, diretos ou indiretos ali, pelo menos em 6 oportunidades. Uma delas indireta, né? As outras são diretas, foi o rebaixamento do próprio Ceará em 2011, né? O Ceará contou com alguns técnicos ali, um deles foi o Mancini naquela campanha de rebaixamento da equipe na temporada de 2011. Antes disso, em 2010, ele já havia rebaixado o Guarani, né? O Guarani de Campinas tinha sido rebaixado por ele. Em 2010, ele rebaixou em 2012 o Sport. Então, 2010, 2011, 2012, na sequência, 3 anos aí em que ele teve participação em rebaixamento. E aí ele deve ter apresentado alguma qualidade. Em 2014, ele volta a rebaixar uma equipe, rebaixou o Botafogo. Em 2018, ele rebaixa o Vitória. E agora, em 2021, ele rebaixou o Grêmio para a Série B do futebol brasileiro. Este é o Mancini que chega para ser o técnico do Vovô para a sequência da temporada. Então, pelo menos em termos de números, a gente não pode configurar o Mancini como um cara que chega para salvar. O Mancini é um cara que chega para rebaixar, infelizmente. Só que neste atual cenário, a gente não pode falar necessariamente de rebaixamento à Série C. A situação parece muito mais complicada, tem muito mais equipes aí interessadas numa vaguinha à Série C do que o Ceará. Mas na minha opinião, a permanência na Série B é como se fosse um rebaixamento. É mais um rebaixamento. É como se fosse, por exemplo, permanecer na Série B, a meu ver, para o Ceará neste momento, é como se estivesse na Série A e fosse rebaixado para a Série B. Tem, na minha opinião, o mesmo tamanho. Até porque permanecer na Série B pode ser uma coisa muito dramática para o Ceará em 2024. Em 2024 a equipe vai ter muito menos recursos para fazer investimento em elenco, né? Então a tendência é que a equipe perca aí por perder investimento, perder dinheiro, contrate muito menos, né? Tenha uma força de mercado muito menor, o que vai exigir uma qualidade de um trabalho muito relevante, algo que a gente não está vendo nessa gestão. E além disso, gente, se isso vai complicar a performance, pode complicar a performance da equipe na Série B em 2024, tem mais um problema, que a própria Série B de 2024 por si só poderá ser muito mais complicada em virtude de que equipes mais fortes poderão cair, equipes que são SAFs poderão cair a Série B, como por exemplo é o caso do Coritiba, que já tem feito grandes contratações aí, mesmo estando ali na zona do rebaixamento, e possivelmente vai ser uma equipe que será rebaixada, né? Então o Mancini, na verdade, ele chega para ser o cara para salvar, mas como eu falei, ele é um cara que tem momentos complicados ali na carreira. Como é que ele vai treinar esse equipe? Por que o Mancini hoje pode ser um técnico importante ou não? Veja, o Mancini é um técnico, gente, que no América ele ficou marcado por ser um técnico que conseguia reverter alguns resultados imprevistos, né? Naturalmente resultados de Copa, né? Então o Mancini é aquele técnico que precisa desses resultados muito imprevistos, ele consegue empoderar o time dele para reverter resultados ali um pouco imprevistos. Nesse sentido, ele poderia perfeitamente ser o técnico da equipe nessa partida aí da volta da Copa Sul-Americana contra o rival do Ceará, o Fortaleza, já que a equipe do América está perdendo de 3-1, né? O confronto até aqui. Então, nessas situações, ele consegue empoderar o seu elenco. A gente viu isso muito mais de uma vez quando ele esteve no comando do Coelhão, sobretudo naquela reversão de resultado contra a equipe do Red Bull Bragantino, né?
Agora, você pode perfeitamente falar, não, se ele consegue reverter situações complicadas, então ele pode perfeitamente fazer com que a equipe suba para a Série A. Não, ele reverte resultados complicados em alguma circunstância, mas ele tem dificuldade de ter um trabalho, reverter situações complicadas em médio prazo. Então, o resultado em algumas situações ele reverte, mas situações complicadas ele não tem conseguido mostrar na carreira que ele consiga reverter com facilidade, sobretudo nos últimos anos, né? Então, o Mancini é um técnico que, de fato, tem tido problemas ali na leitura inclusive de alguns jogos. Quando a gente olha para a maneira como ele pensa futebol e pela maneira como o Guto concebe futebol, a gente precisa entender que, de novo, tivemos aí uma ruptura de trabalho, né? Porque o Guto é muito mais defensivo do que um técnico que não é necessariamente ofensivo, mas que é muito menos defensivo do que o Guto. É um técnico de ideias híbridas que de quando em quando a sua equipe está atacando muito, de quando em quando a sua equipe está defendendo também. Então é um técnico diferente, foi uma ruptura também aí de ideia de trabalho. Agora o Mancini, ele é um técnico que como eu disse, às vezes ele é defensivo, né? E aí acho que a equipe dele consegue até se guardar bem, né? Agora a equipe do Ceará vai precisar ganhar jogos para conseguir se salvar aí da permanência na Série B, né? Quando a equipe dele precisa ser ofensiva, aí que temos o problema, né? Porque geralmente a gente não vê muitas variações no jogo e o problema maior, na minha opinião, é o fato de que quando a equipe dele vai muito à frente, ataca muito seus adversários, ela tem uma tendência a mostrar inúmeros problemas defensivos, assim, que nunca acabam, né? Problemas defensivos, inclusive de recomposição, processo simples de recomposição, a gente percebe que isso não é muito treinado pelo técnico, não é muito levado a cabo nos treinamentos, porque é impressionante o que acontece em campo em alguns momentos, né? A gente percebe, por exemplo, os dois volantes subindo junto com os meio-campistas, e aí você tem um miolo para ser explorado pelo adversário. Às vezes você tem ali, por exemplo, os laterais que vão para o meio de campo para tentar fechar ali o espaço dos volantes, aí você tem os lados do campo cedidos pelo adversário, ou seja, costuma ser uma coisa meio catastrófica, né? A equipe tende a atacar de uma forma um tanto quanto desorganizada. O que eu estou dizendo aqui é que as equipes do Mancini, elas têm uma tendência a atacar ou se defender, ao contrário das equipes do Guto, que eram muito mais defensivas. Só que, na minha opinião, o Mancini, ele manda melhor quando a equipe dele precisa se defender, né? A equipe parece muito mais organizada, a equipe consegue ser muito mais estruturada quando ela está armada para se defender dos seus adversários em campo. Quando a sua equipe precisa atacar, ela tende a ganhar desorganização. E a partir dessa desorganização, espaços são muito cedidos para os adversários, que têm uma tendência a se aproveitar muito bem deles. Ora, a Série B é o típico cenário em que a maior parte das equipes joga tentando explorar os espaços deixados em campo pelos seus adversários. Então, pode haver aí uma situação complicada para o Ceará a partir de agora, sob o comando do Mancini. Contudo, ele já chegou, como eu já falei, né? Esperemos que dê certo, vamos torcer para que dê certo, vamos torcer para que ele consiga fazer um espetacular trabalho, né? Torcer para o sucesso do Mancini agora é torcer pelo sucesso do Ceará. Ele precisa fazer esse trabalho bom, porque o Ceará precisa voltar para a Série A de qualquer jeito, porque é o lugar do Ceará, né? É importante para o estado, é importante para o Nordeste, é importante para o futebol brasileiro que um clube como o Ceará não fique por mais de uma temporada na Série B e que volte para a Série A, que é o seu lugar de merecimento. Tá bom, gente? É isso.